Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Talk Mais. Hoje nós estamos aqui com a Maria Eduarda e ela vai explicar depois, agora um pouco, sobre o que ela faz e a trajetória dela nesse mercado de influenciadora. Meu nome é Eduarda, eu faço faculdade na UniRV no segundo período. Meu nome é Vitor, eu faço marketing na UNRV e estou no terceiro período. E a Maria Eduarda é cursante de medicina. Maria Eduarda, conta pra gente um pouquinho da sua vida, sobre a sua rotina com a faculdade. Oi, pessoal. Eu sou a Maria Eduarda Bruxelia, sou acadêmica de medicina da UniRV, tenho 21 anos. Estou no terceiro ano da faculdade, já foi metade do curso, e eu trabalho com redes sociais hoje em dia, principalmente o Instagram e o TikTok. Uhum, perfeito. Maria Eduarda, você lembra do seu primeiro. Voltando antes, quando você começou como youtuber, você lembra qual que foi o seu primeiro vídeo que viralizou? Lembro. Foi um vídeo eu mostrando casinhas de bonecas. Uhum, E aí a gente não tinha ideia da proporção que isso ia tomar. De um dia para o outro começou a viralizar. E na época eu já tinha gravado alguns vídeos, eu acho que foi o quinto vídeo do meu canal que eu postei e acabou viralizando. Tanto que eu comecei esse canal escondido da minha mãe. A minha mãe não sabia, foi uma coisa minha e do meu avô. E eu não tinha ideia que dava para viralizar, para ter seguidores. Eu fui descobrir quando eu tinha 30 mil seguidores já. E aí, a gente foi vendo, o primeiro vídeo deu mais de 300 mil visualizações, e aí depois disso foi crescendo. Aí foi um vídeo de eu mostrando casinha de boneca, e esse vídeo chegou, se eu não me engano, a uns 40 milhões de visualizações no hum, YouTube. muita coisa. Sim. E você lembra, você sabe falar, tipo, quando que foi isso? Quantos anos você tinha na época? O que que você fazia? Eu tinha, acho que, 8 anos quando eu comecei o canal, e assim, minha vida era estudar, fazia, estava na escola, era criança mesmo, e tudo começou como uma brincadeira, eu não levava a sério. E aí eu gravava com meu avô, a gente pegava a câmera, gravava, tudo muito espontâneo. Era aquela edição bem, Sim, bem bem criancinha. caseira. É legal. E como que foi pra você todo esse começo? Tipo, quem pensava? Era você ou era seu avô? Quem pensava era eu. Eu queria mostrar para as pessoas a minha coleção de bonecas, que tudo começou com a Duda Monster High. Então eu gravava vídeo de bonecas e era voltado para isso mesmo, para as bonecas, e eu que dava as ideias. Meu avô, ele ajudava, então ele ia lá, gravava, editava, postava, porque eu não tinha ideia de como fazia isso. Meu papel ali era dar ideia e falar mesmo. Era realmente como uma brincadeira. Sim, E aí, a gente viu que quando você começou a viralizar um pouco, também você fazia os encontrinhos, né? E sim. como que era pra você, tipo, ter todas aquelas pessoas, assim, ao seu redor, a exposição, assim, de um monte de gente, tipo, falando seu nome, falando do The Monster High, né? No começo foi bem difícil. Tanto que o primeiro encontrinho que eu fui já deu 3.500 crianças para ver eu e outros youtubers, que a gente tinha parceria com muitas marcas. Então, assim, no nesse primeiro encontro, eu até falo que eu tive uma crise de pânico, porque eu não entendia por que que as pessoas estavam ali para me ver. E a gente esperava que ia dar umas 70 pessoas, chegou lá 3.500 crianças sem os pais. Então a gente chegou lá escoltado de segurança, e eu assustada, gente, por que que as pessoas estão querendo me abraçar, me agarrar, puxando cabelo e tal. Mas aí depois, no outro encontrinho já que a gente fez no Rio de Janeiro, que já deu mais de 5 mil pessoas, foi super de boa. Eu consegui lidar super bem com isso. O pessoal, eles eram muito calorosos, né? Criança. Então, eu já estava mais preparada e eu já tinha noção da proporção que tinha tomado. Aí a gente sempre ia para São Paulo, eu fazia vários encontrinhos lá, já fiz encontro em Curitiba também, em Recife, e sempre foi muito bom. Eu tenho muita saudade dessa época. Você já tinha responsabilidade quando veio a internet? Tipo, você tinha prazo pra entregar? Como que funcionava essas parcerias na época? No começo, não. No começo era uma coisa que não tinha prazo, só que depois acabou que muitas marcas começaram a entrar em contato e a gente tem que seguir prazo.
E eu era uma criança. Uhum. Então, para uma criança é difícil lidar. Eu acho que se fosse hoje em dia, bem mais fácil com as responsabilidades que eu tinha, porque comecei com 8 anos e parei com 12, que foi onde eu acabei decidindo que eu ia parar. Mas aí começou a vir as responsabilidades. Aí minha mãe, meu avô sentaram comigo e falaram: olha, você tem que seguir, isso é o que você gosta, é o que você quer. E aí eu fui tomando um pouco mais de responsabilidade. Uhum. Então, realmente, voltando à primeira vez que você teve o seu encontro, foi uma proporção que você não tinha ideia, Eu não que tinha. você até assustou, né? É que, na verdade, esse primeiro encontrinho, eu já tinha tido contato com algumas crianças num evento que eu fui chamada para em São Paulo, mas não foi um encontrinho. Uhum. Assim, umas 40 crianças pararam para vir para falar comigo, mas eu pensava, ah, são os meus Uhum. amigos. Não tinha noção que ia tomar aquela proporção. Tanto que foi nesse encontrinho que eu descobri que eu tinha muitos seguidores, que foi quando eu descobri que eu tinha os 30 mil seguidores. Uhum. E aí, depois disso, que começou a crescer muito. O que te dá mais saudade daquela época? Assim. O carinho Uhum. das pessoas e o contato, a afinidade que eu tinha com as câmeras. Hoje em dia eu vejo que eu perdi um pouco isso. Hoje em dia é uma coisa mais ensaiada. Não, realmente. Porque realmente, quando a gente é criança, a gente tem uma criatividade mais, tipo, como podemos dizer, fora da casinha, né? Que Sim. nossos pais, principalmente, têm que segurar a gente, porque senão a gente faz. Sim, eu falava bobeira, coisa assim que hoje em dia a gente não pode nem falar na internet e virou uma coisa muito familiar meu canal. Tanto que minha mãe participava, os meus primos, e a gente falava muita bobeira, que hoje em dia a gente até fala, se fosse hoje em dia, a gente seria cancelado. E quando que foi o momento que você realmente se pegou pensando assim, nossa, eu não dou mais conta desses prazos, dessa responsabilidade? Qual que foi o ápice ali pra você que você decidiu, tipo assim, não, eu vou realmente parar com os encontrinhos, com o YouTube, vou parar de gravar? Foi uma coisa assim muito. Quando eu tinha 12 anos, eu não gostava mais. E não era nem por conta da internet tanto assim. Eu recebia muitas críticas, claro, tinha muitos e muitos haters, as pessoas eram muito maldosas, mas não era nem por questão de prazos. O que me pegava muito era o cotidiano que eu vivia na escola. Sofria muito. Hoje em dia a gente vê que era uma coisa que todo mundo queria ter, mas eu não entendia. Sofria muito na escola. E aí eu virei pra minha mãe e falei: mãe, não dá mais. Não quero mais isso pra minha vida. E foi quando eu decidi excluir o canal. Aí eu excluí o canal, eu tinha 12 anos, tava no 7º ano da escola. Foi assim. Entendi. E outra coisa que a gente ia te perguntar também na escola, como que era a sua relação com as crianças? Tipo, elas ficavam muito em cima de você ou era na escola que também tinha mais crítica? Na escola que tinha mais crítica. As crianças, na época, elas eram muito maldosas, principalmente os meninos. Uhum. E também muita gente se aproximava com a intenção de querer crescer nas redes sociais. Então, assim, às vezes eu achava que a pessoa tava ali pra me admirando, a pessoa não, tava querendo ser meu amigo pra crescer em cima. Interesse. Então, as nossas crianças eram muito maldosas, eles colocavam o pé pra eu tropeçar, jogavam coisa em mim. Era bem tenso. É, uma pergunta que a gente tinha colocado também na sua infância, como seu avô que organizava o seu canal, é, como que ele te falava sobre haters? Ou ele não comentava? Nessa parte, a minha mãe que lidava mais comigo. Minha mãe, ela ficava tirava um tempo do dia dela para filtrar os comentários, porque como tomou uma proporção muito grande, muitas pessoas iam falando besteira e mais besteira, era muito xingamento para uma criança ler. E eu sabia que tinha. Então, assim, às vezes eu ficava assustada, nossa, por que que a pessoa tá falando isso? Então, chegou uma época que a minha mãe tinha todos os dias ter que filtrar, porque era muito comentário negativo, porque tem muita gente que te ama, mas também tem muita gente que te odeia. E criança, como eles não têm ideia do que isso pode causar no outro, eles pegam mais pesado. E eu também acabei atraindo um público mais adulto, que falava coisas pra mim. Então, eu, eu lidava mal com críticas.
nunca gostei de críticas, né? Ninguém gosta de críticas, mas com o tempo isso foi me fortalecendo. Hoje em dia é uma coisa que realmente eu não ligo, tanto que se alguém fala alguma coisa, eu nem respondo. Uhum. E tem algum vídeo antigo que você olhava e falava, tipo assim, meu Deus, eu gravei isso. Não, hoje em dia também não. É uma coisa assim de criança, Uhum. sabe? Na época tava tudo muito certo, então eu acho que não teve nenhum vídeo que eu olhei e me arrependi de ter gravado. Uhum. Você sente que você errou em ter apagado o canal? Tipo, você queria ver as memórias daqueles vídeos que você tinha gravado ou não? Hoje em dia, sim. Sinto que eu errei em ter apagado o canal, eu poderia simplesmente ter arquivado. Mas no calor do momento, naquele momento foi bom. Mas hoje em dia eu sinto saudades de poder rever esses vídeos. É muito difícil encontrar algum vídeo que eu gravei Uhum. naquela época. Aí eu sinto saudades hoje em dia. Não apagaria com a idade que eu tenho hoje. Uhum. Você sente que por ter sido uma youtuber mirim, abriu muitas portas pra você hoje em dia ou não? Sim. Como o canal me tornou muito comunicativa, isso me ajuda muito, principalmente na faculdade. Tenho muita oportunidade na faculdade por já ter tido contato com marcas. Eu lido muito bem com o marketing, vamos dizer assim, e acaba que hoje em dia o médico ele tem que estar ligado com o marketing. Uhum. Então, assim, tem que gravar. Então, eu vejo que tá abrindo muitas portas para mim, aos pouquinhos, mas tá. Uhum. Até porque você vai ter contato com pessoas todos os dias, né? Da sua Sim. formação como médica. E você acha que tudo que você passou nesse período te influenciou a você querer ser médica ou isso já era antes? Sempre foi meu sonho ser médica. Eu nunca tive o sonho de ser youtuber, né? Foi uma coisa muito natural. Eu sempre falava que eu queria ser médica, tanto que a medicina foi um dos fatores que me influenciou a largar o canal, porque eu sempre soube que eu queria ser médica. Então, eu acho que se eu tivesse continuado, eu nem teria seguido por esse caminho, eu teria feito outra faculdade, tanto que as pessoas ficavam falando pra mim, ai, você deveria fazer publicidade, você deveria fazer marketing. Mas não, aí hoje em dia realmente segui o meu sonho de criança. Tá realizada. Sim, Outra pergunta é, algum momento você acha que você perdeu sua identidade entre a sua saída do YouTube para uma vida, vamos dizer, tipo, normal, sem o público? acredito que não. Continuei sendo a mesma pessoa, tanto que hoje em dia eu voltei para as redes sociais. Foi uma coisa muito recente, tem menos de um ano que eu voltei a postar mais ativamente. E eu sinto que todo mundo sempre fala que eu continuo a mesma pessoa, com o mesmo jeitinho. Então, creio que eu não perdi, não fui mudando. É, teve algum momento seu difícil emocionalmente da fase que você teve do YouTube pra cá? Não. Na época do YouTube eu era bem. No finalzinho eu já tava com o emocional bem desgastado Uhum. por conta das pessoas de fora. Mas depois disso, vestibular, que foi o mais parecido assim, que era será que eu vou passar? Será que eu não vou? Mas foi mais ou menos isso. O YouTube, as críticas me deixavam bastante baqueada. Sim. Como que foi essa adaptação pra você em, tipo, voltar agora pra internet e ainda tendo essa vida de acadêmica de medicina? Pra mim tá sendo muito bom, porque é uma coisa do meu dia a dia. Eu tento gravar os meus vlogs, eu gravo muito coisa de look, o pessoal sempre pede, tá sendo uma coisa mais orgânica. O que eu vejo é que às vezes eu não consigo gravar todo dia e a gente tem que ter uma constância. Às vezes eu tô ali e eu tenho que estudar. Às vezes o meu dia é voltado para isso e aí eu tenho que gravar alguma coisa e acaba que não dá e aí vai deixando para outro dia, para outro dia. Eu vejo que isso atrapalha no tempo. Mas tá sendo uma coisa muito orgânica, eu tô gostando muito. Eu posto mais no Instagram do que no TikTok, mas eu gosto mais de postar no TikTok. Uhum. O TikTok é É, mais próximo, né? O Instagram é um pouco mais Sim, profissional. E o que que você tá achando, tipo, de postar no TikTok? Que eu acabei vendo os vídeos seus falando assim, gente, eu era a Duda Monster High e várias pessoas comentando, caraca, eu lembro de você.
Como que, tipo, foi pra você voltar também pro TikTok, assim, tal, gravar e aí, tipo, reviver muitas coisas, assim, com as pessoas no TikTok comentando? É muito legal que a gente vê que a gente realmente era muito amado no nosso canal, né? Eu, minha família. O pessoal fala muito da minha irmã, que a minha irmã participava ativamente. Então é muito legal ver que esse pessoal ainda tem um carinho. De vez em quando eu apareço lá. Eu tento não falar sempre, porque senão acaba virando um conteúdo novamente só de Duda Monster High. Sim. Só que as pessoas pedem muito. Vai, fala disso, fala disso. E eu também evito ficar falando sobre treta, né? O pessoal sempre fala, ai, o que acontecia Sim. com os youtubers? Porque eu tinha muito contato com muito youtuber famoso. Aí eu evito, porque eu já não tenho mais contato com essas pessoas. E também porque eu não quero ser lembrada só como a Duda Monster High. Eu tenho muito carinho por quem lembra por mim como Duda Monster High. Mas hoje em dia eu quero ser conhecida como a Duda Bruxelli. Uhum. Sim. É, como ela já tinha falado sobre as pessoas te reconhecerem e o que a medicina despertou em você, o que a internet não despertava antes. A proximidade com as pessoas, a internet, as pessoas eram próximas de mim, mas eu não era próxima das Uhum. pessoas. Acaba que a medicina ela foi me despertando um amor pelas pessoas muito grande. Porque eu tava ali, é, e agora é totalmente diferente, né? Eu tô ali pra cuidar dessas pessoas, pra fazerem essas pessoas se sentirem melhor. Acaba que quando eu tava no YouTube, as pessoas se sentiam melhor vendo os meus vídeos, mas é diferente, Uhum. sabe? É, as pessoas me tinham como amigas delas, agora eu tenho eles como meus amigos. Uhum. Bacana, que lindo. E hoje em dia você tem alguma especialidade em mente? Tem. Eu penso em ser ginecologista. Uhum. Eu ainda não sei, porque é uma coisa que eu vou mudando muito. Tô gostando muito de gastro agora na faculdade. Só que ainda falta 3 anos para Uhum. acabar e eu acho que eu vou mudando ainda Sim. o pensamento. No internato, eu acho que eu vou descobrir. É, e uma outra, deixa eu pensar. Existe algo que o público nunca soube sobre você, do seu pessoal? Eu creio que não, eu era muito aberta. Eu sou uma pessoa tímida. Uhum. Não parece, mas é porque na frente das câmeras eu acabo me soltando. Mas eu sou uma pessoa extremamente retraída. É, não sou de me abrir com as pessoas. Só que parece que em frente às câmeras isso vai Uhum. aflorando. Então acho que não. Eu me soltava bastante. Perfeito. E é isso, então, para encerrar, qual conselho você daria para as crianças e adolescentes que querem começar hoje na internet? Que seja uma coisa mais orgânica. Não tente ser uma coisa ensaiada por pressão. E que dá certo. O natural sempre dá certo. Uhum. Uma coisa ensaiada, as pessoas geralmente não gostam. E vai e leva na brincadeira. Porque quando a gente faz com amor, dá certo. Isso. E hoje, vivendo uma nova fase focada nos estudos e na medicina, qual foi o maior aprendizado que você levou da internet? A não levar a consideração das pessoas tão a sério. No final, a gente tem que ser quem a gente é. E no final do dia, a opinião dos outros não importa. Sim. E é isso, agora é você falar suas redes sociais para o pessoal te seguir. E os nossos agradecimentos a você, viu? Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado esse convite nosso. A gente fica muito feliz por você ter vindo. E só suas redes sociais. Eu que agradeço pelo convite, Uhum. fiquei muito feliz. Todas as minhas redes sociais são Duda Bruxelli, no Instagram e no TikTok. E é isso. Isso que agradecer, Vitor. Muito obrigado por ter aceitado, né? Eu te mandei mensagem, já tava assim, gente, ela vai me responder, mas é tudo certo. É, sempre que precisar, a gente tá aqui e a gente sempre vai ser muito grato por você ter aceitado esse convite com a gente. Obrigada. Obrigada.